Olá, gente. Hoje esse vídeo vai ser dedicado a uma notícia que eu vi com respeito ao chamado apóstolo Valdemiro Santiago, que ele promete, através de sementes de feijão, para que as pessoas sejam abençoadas e até sejam curadas do vírus Covid-19. Isso me lembrou um texto ensinado por Jesus, que às vezes as pessoas não notam um detalhe muito importante desse texto. E isso acontece por causa das traduções em português, que às vezes vem aquele nome em cima, aquele tema em cima, e fazendo repartições que muitas vezes aquelas pessoas que fazem isso nas traduções não levam em conta a parte exegética. E eu quero analisar com vocês essa parte do Sermão da Montanha que Jesus adverte. Vejam aqui Mateus 7, 13 até o verso 23. Claro que vai até mais, mas eu quero ler só essa parte. Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí no verso 15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz fruto bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Uma coisa que precisamos notar é que aqui no verso 15, no texto original, eu vou colocar, ver se eu coloco aqui no texto original grego, verso 15, tem essa conjunção de, proserrete de apoton, pseudoprofeton, ou seja, acautelai-vos, seria melhor então, e então acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, Jesus está ensinando no verso 15 uma conclusão do que ele já vinha falando do verso 13 e 14. Por isso que tem essa partícula de, que não tem alguns textos gregos, e por isso que não foi colocado na tradução, na linguagem atualizada. Na linguagem corrigida tem a conjunção adversativa porém, mas ela não tem muito a ver, essa conjunção porém, com os versos 13 e 14. No entanto, essa conjunção de grega, ela pode significar também e então. Se você procurar em um bom dicionário grego, você vai ver que ela também significa e então, ou seja, uma conclusão, uma frase conclusiva daquilo que já vinha falado nos dois versículos. O que Jesus está dizendo aqui? Notem que aqui também, quando Jesus fala de frutos, quando ele fala assim, olha, aqui diz aqui, né? Pelos vossos frutos, pelos seus frutos o conhecereis, epignosis autus, pelos seus frutos os conhecereis. Vejam que aqui tem um artigo definido, certo? Da palavra do substantivo frutos. Isso significa que esses frutos era do que Jesus já estava falando.
Quando tem um artigo definido, o nome já está dizendo o artigo que define, significa que se refere a algo que Jesus estava falando. Ou seja, Jesus está falando que esses frutos, como artigo definido, se refere àqueles, à identificação do que ele já vinha falando no verso 13 e 14. E o que ele vinha falando no verso 13 e 14? Que a porta é estreita e que o caminho é difícil e que poucos entram. Ora, se Jesus está falando isso, Jesus está demonstrando que aqueles que são falsos profetas são aqueles que pregam um caminho fácil, uma porta larga. Porque naquela época não era fácil ser cristão. Aqueles que queriam ser cristãos teriam que estar dispostos até mesmo entregar suas próprias vidas. Eles perdiam bens, eles perdiam famílias. E nos nossos dias também, não é fácil ser cristão. No sentido que, se você realmente é cristão, você tem que renunciar muitas outras coisas e, às vezes, até passar pelas mesmas coisas que todos passam. Porque assim acontece em todo o tempo. Então, Jesus está mostrando que a identificação dos falsos profetas, que o fruto desses falsos profetas é exatamente eles pregarem uma vida fácil, uma porta larga, porque estreito é o caminho que leva à salvação. Jesus deixou claro. E no verso 15, ele fala, e então acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, são lobos destruidores. E aí diz, por esses frutos conhecereis. Que frutos? Aqueles que pregam vida fácil, aqueles que pregam uma prosperidade exagerada, uma prosperidade para aqueles que seguem a Cristo. Porque jamais Jesus prometeu isso, ao contrário. Jesus prometeu a cruz àqueles que o seguem, Jesus prometeu perseguição àqueles que o seguem, e Jesus prometeu também uma vida vamos dizer assim, de muitas dificuldades àqueles que o seguem. Aqueles textos que são interpretados, separados do contexto, devem ser interpretados juntamente com esses textos do Novo Testamento, onde os próprios apóstolos consolavam os membros das igrejas, dizendo que era necessário que eles passassem tudo isso, perseguições, e no porvir a vida eterna. Portanto, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, daqueles que se apresentam de ovelhas, daqueles que pregam facilidades nessa vida, portas abertas, caminhos largos, porque Jesus disse que estreito é o caminho que leva à salvação. E os falsos profetas são aqueles que pregam exatamente o contrário disso, conforme o texto original. Deus abençoe a todos.